Graça e paz, amém, irmãos? Boa noite. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Pai esteja no nosso coração, amém? Queremos agradecer a Deus pelo grande privilégio de estarmos juntos. E certamente Deus tem algo a falar ao nosso coração, porque também já falou ao meu. E nessa certeza queremos compartilhar e partilhar o amor de Deus e a sua graça para com todos aqui nesta noite. Para tantos, queremos convidar os amados irmãos a ficarem em pé e abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 26. Transformado pelo poder do reino de Deus. Quero compartilhar com você sobre esse tema. Transformado pelo poder do reino de Deus. Na nossa vida, todos nós precisamos de transformação. Não me resta dúvida que todos nós nos encontramos aqui por força da instrumentalidade, do poder e da transformação de Deus em nossas vidas. A grande verdade é que essa transformação, ela é contínua. A cada momento precisamos ser transformados por Deus. E talvez mesmo você servindo ao Senhor há tanto tempo, talvez diante de tantas coisas que você exerce no reino de Deus, na sua família e até mesmo na sociedade, algo precisa ser transformado. Algo precisa ser renovado. Talvez você chegou aqui nesta noite também com um sintoma real, perceptivo, que você precisa de transformação. Algo precisa ser transformado na sua vida, talvez na área sentimental, talvez na área relacional, talvez na área social, talvez na área financeira e talvez até mesmo na área religiosa. Portanto, entendemos que pela vertente da palavra de Deus, algo Deus quer fazer no nosso coração, algo Deus quer fazer no nosso caráter, algo Deus quer fazer na nossa vida sentimental, algo Deus quer fazer até mesmo no nosso ego, como estrutura humana, como pessoa relacional, para que, lapidados pelo poder da graça e da majestade de Deus, sejamos transformados por Ele. Atos capítulo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, Agripa disse a Paulo: É permitido que faça a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Especialmente porque és versado em todo o costume e questões que há entre os judeus. Por isso suplico que ouça-me com paciência. Pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio, e se quiserem, pode dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado, por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor, noite e dia. E por esta causa dessa esperança, ó rei Agripa, é que sou acusado pelos judeus. Porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu esperava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus Nazareno.
Quero ler novamente o versículo 9. Eu esperava, em outras versões diz, eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. O que de fato fiz em Jerusalém? Pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles, quando estavam prontos para matá-los. E castigando-os muitas vezes, em todas as sinagogas, obrigava-los a blasfemar, e cada vez mais enfurecido contra eles, os perseguiam até em cidades estrangeiras. Numa destas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes, comissionados por ele. E ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecente em torno de mim e daqueles que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Inútil é resistir aos aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste da minha parte, como daquelas que ainda há de manifestar-se. E eu te livrarei deste povo, gentios para os quais te envio, para abrir os olhos, a fim de que convertam-se das trevas para a sua maravilhosa luz, e do poder de Satanás para o poder de Deus, para que receba o perdão dos pecados e a herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Feche teus olhos. Pai eterno, é pela tua graça que nos encontramos aqui. E é pelo teu favor dispensado a nós, que todos nós, de forma incondicional, dependemos da sua graça para sermos transformados a cada dia pelo poder do Evangelho. E que somente a tua graça fale ao nosso coração, porque precisamos dela para a transformação desse mundo, para a transformação do nosso caráter, para a transformação da sociedade, para que a transformação de Deus em nós crie em nós um novo homem, pelo poder e pela graça do teu nome. Oramos assim e o fazemos na total dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, queridos. Transformados pelo poder do reino de Deus. Há muitas coisas que transformam a nossa vida. Há muitas coisas que transformam a nossa emoção. Há muitas coisas que transformam a sociedade, em toda a esfera do conhecimento humano, tanto intelectual como social, como financeira. Mas a proposta de Deus para o nosso coração nesta noite
é que sejamos transformados pelo poder do reino de Deus. Não é ser transformado por aquilo que você espera na sua concepção sentimental. Não é ser transformado por aquilo que você investe nas bolsas ou no recurso financeiro. Não é ser transformado pelo poder da sua persuasão em relação às pessoas, mas sim sermos transformados pelo poder do reino de Deus. Diante dessa realidade, Paulo faz a sua defesa. Ele está diante de um tribunal para ser julgado. Não simplesmente para julgar, até porque outrora ele era um julgador. Ele era um homem terrível, que colocava pessoas na prisão, que colocava as pessoas para correr, que detestava crentes, homens e mulheres de Deus. Paulo vivia incomodado pelas ações de Deus na vida dos homens e das mulheres. E aquele que estava sentado na mesa do júri, agora estava diante de um tribunal para ser julgado. Ele então apresenta a sua defesa, dizendo: ó rei Agripa, eu me considero feliz. É a primeira concepção que precisamos perceber dentro do coração de um homem transformado por Deus. Outrora Paulo julgava, ele sentenciava, ele apresentava, e agora diante de um tribunal para ser julgado como réu, ele se considerava feliz. Por ter a oportunidade de chegar diante do rei Agripa e colocar diante desse rei a sua principal transformação. Paulo fala do seu passado. Diante daquele tribunal. E naquele momento presente, Paulo fala do seu passado. Interessante que ele traz referência de outras pessoas. Ele não simplesmente relata o seu passado, mas ele traz referência de outras pessoas que o conhecia e sabia muito bem, paulatinamente, aquilo que ele tinha feito. Ele fala que os judeus os conhecia desde que ele era pequeno. Na sua terra natal, como em Jerusalém. E que a seita que ele pertencia, a religião que ele pertencia, os demônios que assolavam ele através da religião eram severos, homens maldosos, homens perversos. Portanto, Paulo relata o que ele era e traz uma camada de testemunha a seu respeito. Ele então apresenta para o rei Agripa a causa do seu julgamento. Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no Deus que prometeu aos nossos antepassados esta promessa às 12 tribos. Povo que cultuava a Deus com fervor de dia e de noite. Versículos 6 e 7. E por essa esperança, ó rei, é que estou sendo acusado pelos judeus.
porque eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Saiu daquele ambiente de morte, ressuscitou ao terceiro dia e transformou o meu caráter na estrada de Damasco. Mas nós vamos observar aqui as atitudes de um homem antes de ser transformado pelo poder de Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção o que uma pessoa faz sem a transformação do poder de Deus. Versículo 9, 10 e 11. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. É Paulo que está falando. Eu também estava convencido que devia fazer tudo para me opor a tudo aquilo que definia o nome de Jesus, o Nazareno. E foi justamente isto que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu estendia as mãos, dando o meu voto a favor da morte desses santos. Muitas das vezes eu ia a uma sinagoga, ia para outra, a fim de castigá-lo. Tentava forçá-los a blasfemar do nome de Jesus. E com muitas fúrias contra eles, cheguei a ir até mesmo em cidades estrangeiras. Está entendendo aqui? Está entendendo? Camarada era um homem perverso. Era um homem que não poupava os servos de Deus. Ele agora está diante de um tribunal, não na qualidade de juiz, mas como réu. E ele então fala: ó rei Agripas, eu era um opositor. A palavra opositor significa contra. É se estabelecer contra. É ter uma definição concretizada. Eu perseguia, eu votava na morte de muitos santos. E não contente com isso, eu entrava na sinagoga, que é templo, e encerrava muitos na prisão. Forçava alguns a blasfemar, a dizer que não podia acreditar em Deus, que Jesus não existia, que ninguém morreu na cruz, e muito menos ressuscitou. E não me contentando com isso, ó rei, eu ia até em cidades estrangeiras persegui-los. Ele era opositor a tudo aquilo que se relacionava com Deus. Ele colocou o crente na cadeia. Ele participava das assembleias de Satanás. Preste bastante atenção com muito carinho aqui. Havia uma assembleia e Satanás estava reunido no seu trono.
havia os seus súditos, e dentre eles Saulo. E quando Satanás disse para se apresentar um cristão, um seguidor de Cristo, Saulo observava. Em assembleia, dar-se-á o processo de votação. E muitos servos foram mortos, porque Saulo levantou a sua mão, dizendo: pode matar esse, pode matar aquele. Assim os castigava. Levavam muitos servos de Deus a blasfemar contra o próprio Deus. A ação de Paulo personifica as ações de Satanás na vida de muitos crentes nos dias de hoje. E se você está prestando atenção, eu quero que você preste mais atenção ainda, porque as ações de Paulo personificam na vida de muitos crentes nos dias de hoje. Satanás, através dos homens, utiliza a sua vida para prejudicar os servos de Deus. Por isso, cuidado com os opositores. Cuidado com os opositores. Pastor, como os opositores se estabelecem? São aqueles que são contra a vontade de Deus. Às vezes nem pede a Deus discernimento naquilo que precisa falar, naquilo que precisa decidir, naquilo que precisa equilibrar, mas eles são opositores. Parece que ser opositores significa dar destaque. Eu sou do contra. Eu sou do contra que a igreja cresça. Eu sou do contra em dividir isso. Eu sou contra dividir aquilo. Eu sou do contra. Eu sou do contra quando o pastor prega sobre pecado. Eu sou do contra quando o pastor prega sobre santidade. Eu sou contra quando o pastor prega sobre qualidade de vida. Isso me incomoda. Eu sou contra quando o pastor prega sobre perdão. Eu não consigo perdoar. Cuidado com os opositores. Muitas das vezes nós somos opositores. Somos contra a vontade de Deus na vida de muitas coisas, na vida de muitas pessoas. Cuidado com aquilo que te aprisiona. Paulo também, ele aprisionava os crentes, lembra? Cuidado com aquilo que te aprisiona. O sexo, a mentira, a bebida, a vaidade, a soberba, a cobiça. Cuidado com aquilo que te aprisiona. São sintomas de Satanás tentando impedir uma transformação na sua vida. Às vezes Deus quer que você seja um pouco mais simples. Às vezes Deus quer que você seja cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de paciência. Mas a falta de perdão, a falta de esforço para livrar-se do pecado tem te aprisionado. E por isso não há transformação na sua vida. Não há transformação de caráter, não há uma renovação. Deus não consegue fazer algo na sua vida porque algo te aprisiona. Mas nesta noite Deus vai te libertar em nome de Jesus. Cuidado com a blasfêmia. Paulo apanhava alguns crentes, certamente desembaiado da espada, acompanhado de soldados. Fala aí se você é crente ou não é. Fala aí se você serve a Deus ou não serve. Se Deus existe, por que você está com esse problema? Por que você está com essa dificuldade? Que luta é essa que você luta e não sai?
que tanta dificuldade você tem, enfrenta. Às vezes zelando por uma vida cristã, por uma vida na presença de Deus, e algo que não consegue, sabe, andar, caminhar, conforme os teus sonhos, conforme os teus objetivos. E a grande verdade, a dificuldade viabiliza Deus na nossa vida ou desclassifica Ele. É aquilo que esse homem mesmo lá na frente falou: Senhor, até quando esse espinho? Até quando essa tormenta? Até quando essa dificuldade? Só que muitas vezes nós não conseguimos ver Deus naquilo que é Deus. Queremos ver Deus a partir da nossa concepção e a partir daquilo que nós desejamos que Ele realize em nossa vida. E Deus então fala: Paulo, a minha graça te basta. Às vezes é necessário, sabe, a gente ser quebrantado por Deus para perceber coisas pequenas que Deus está fazendo. E às vezes a dificuldade daquele pagamento, às vezes a prisão do nome no Serasa, às vezes uma dificuldade que você tem na área relacional, e você não consegue viabilizar o poder da graça de Deus. E às vezes existem coisas cascudas na nossa vida que nós carregamos, que já não mais confiamos no poder de Deus, já não mais conseguimos perceber a graça dele na nossa vida. E ora, paulatinamente, a blasfêmia vai entrando e vai penetrando. Uma outra observação que eu vejo no texto: cuidado com a perseguição. Paulo perseguia. Você às vezes, e muitas das vezes nós, não vemos, mas agimos de uma certa forma que só lá na frente nós vamos ter a real percepção. Que perseguição é essa? Esse líder já não dá mais certo, pastor. Esse programa já não dá mais certo. Já observou que tudo que o pastor faz está dando errado? Isso é perseguição. Quando aquele líder bota a mão naquela coisa, não dá certo. Isso é perseguição. Precisamos orar para que a graça de Deus se apodere na vida daquele líder, na vida daquela irmã. Precisamos orar para que Deus venha capacitá-lo a cada dia mais e não persegui-lo. Só que muitas vezes essas ações não são manifestadas. Fazemos ela sorrateiramente, e o diabo vai criando essas características que criou forte na vida de Paulo. Sempre haverá um limite entre a ação do homem e a intervenção de Deus. É a primeira coisa que eu aprendo. Deus precisava intervir na vida de Saulo. Assim como um dia Deus precisou intervir na minha vida. Sempre haverá um limite entre a ação do homem e a intervenção de Deus. Na confrontação, a forma de Deus intervir na vida de Saulo: vi uma luz do céu mais resplandecente do que o sol, brilhava ao meu redor,
ao redor dos homens que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia, em aramaico: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Todos caíram por terra, mas somente Saulo ouviu a voz. Está entendendo? Deus derrubou uma multidão de soldados, mas ele queria tratar com Saulo. Ele precisava intervir na vida de Saulo. Ele precisava falar com Saulo. Bom seria que todos aqueles soldados simultaneamente ouvissem: soldados, soldados, por que vocês me perseguem? Assim como em muitas áreas da nossa vida, nesse plenário, Deus tem a capacidade de falar individualmente com cada um de nós. Coisas que acontecem em nossa vida, quando nos deparamos com a presença de Deus e o mesmo intervém na nossa vida. Por mais que andemos diante das nossas decisões, e até mesmo andemos de dia, diante da graça de Deus, a presença de Deus, temos a plena convicção que estamos em trevas. Saulo estava caminhando de dia. Não era uma noite como esta noite. Mas a Bíblia fala que veio uma luz tão forte, tão resplandecente, que ele caiu por terra, percebendo que na sua atmosfera ele estava completamente em trevas. O que eu aprendo aqui é que mesmo andando através da luz do dia, quando nós estamos sem a presença de Deus, certamente nós estamos em intensas trevas. Sabe, é aquela coisa que te oprime, que muitas das vezes te faz blasfemar, que muitas das vezes te faz ser opositor, que muitas das vezes te faz ser perseguido, que muitas vezes tira a sua força, e que mesmo desfrutando de uma luz do dia maravilhoso, como foi o dia de hoje, dia lindo, amanhã lindo, mas a real percepção que nós estamos em trevas. Quando Deus intervém na nossa vida, não podemos ficar de pé diante da sua graça. Vamos cair do cavalo. Vamos cair do nosso ego. Vamos cair da nossa vaidade. Vamos cair na saúde. Vamos cair no nosso relacionamento. Vamos cair na vida moral. Quando estamos distante de Deus, não tem como permanecer no cavalo. Vamos cair. Terceira coisa que eu aprendo: não podemos impedir a obra de Deus em nossa vida, mesmo diante de outras pessoas. Deus quer tratar com você. É Ele que quer transformar você, não sou eu. E quando Saulo percebe que estava no chão e ouve a voz de Deus, ele fala:
que é Senhor? A palavra Senhor aqui significa dono, aquele que tem o controle da situação em que eu me encontro. Deus intervém na nossa vida porque todas as vezes que resistimos às suas ações, às suas vontades, nos encontraremos com dor. Por isso que Deus intervém na sua vida. Ele sabe a dor que você carrega no coração. Ele sabe a dor do seu fracasso. Ele sabe a dor das suas limitações. Ele sabe a dor das suas frustrações. E Ele quer te aliviar nesta noite, fazendo você entender que há remédio em Gileade para a sua vida. A confrontação e agora a transformação. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Versículo 15 a 16. E respondeu o Senhor: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. E eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha de tudo aquilo que eu vou fazer a meu respeito e que lhe mostrarei. Deus confronta, mas Deus transforma. E quais são os efeitos da transformação de Deus na vida de um homem? A transformação de Deus na vida de um homem leva o homem a reconhecer que Deus é Senhor da sua vida. Esse é o primeiro efeito. Que é Senhor? A transformação de Deus na vida do homem faz o homem ficar de pé diante da sua glória. Ele não estava no chão. E o que Deus fala para Saulo? Levanta-te. Aleluia. Tantas coisas machucam a nossa vida. Tantas coisas ferem o nosso coração. Mas a transformação de Deus na vida de um homem leva-o a ficar de pé diante da sua majestade, diante da sua glória, diante do seu poderio. E não me resta dúvida que Deus te traz aqui nesta noite para te colocar de pé diante dos seus problemas, diante das suas limitações, diante dos seus fracassos, diante das tuas incertezas. Deus te chama aqui nesta noite para te colocar de pé. A transformação de Deus na vida de um homem derruba o homem como comandante de uma tropa, mas o apresenta como servo. Está entendendo? Às vezes Deus derruba o homem. Senhor, por que eu tinha isso e hoje eu não tenho? Senhor, o que falta na minha vida? Senhor, porque outrora eu tinha tantas coisas e até mesmo alegria. Mas a transformação de Deus na vida de um homem, outrora como comandante de uma tropa, bora marchar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu posso, eu vou, não estou nem aí, sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Prosperidade, é o bolso. O que Deus faz? Derruba.
Derruba o homem na sua vaidade, derruba o homem no seu egoísmo, derruba o homem na sua soberba, derruba o homem na sua própria vida social. Mas a transformação de Deus na vida de um homem, outrora derrubado, o coloca de pé. Deus nunca abate o homem para a sua destruição. Deus o abate para a sua restauração. Às vezes é necessário a gente passar por alguns processos de dor, porque ao cair do cavalo a gente se machuca. Às vezes nós passamos por algum processo de dor, a queda. Mas toda vez que Deus olha para o homem e percebe a necessidade da transformação, Deus não deixa o homem prostrado. Foi aquilo que Deus fez na vida de Jó. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tomou, bendito e louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ainda no processo da dor, isolado pela família, distante dos amigos, distante dos seus filhos, Jó fala uma palavra mais linda que ecoa na eternidade, vai no inferno e derruba Satanás. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Terra aqui no sentido de vivência humana. Terra que limita o homem, porque nós somos pó e ao pó retornaremos. E Jó continua falando: e se a minha carne ainda for consumida, ainda em glória eu verei Deus. Só que a palavra redentor significa reboque. Jó está falando: o meu reboque virá. Deus vai me resgatar da minha dor. Deus não me deixará prostrado. E a Bíblia fala que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus lembrou dele. Portanto, a transformação de Deus na nossa vida transforma o homem como servo. A transformação de Deus na vida do homem permite ao homem, mesmo depois de caído, reencontrar o seu caminho. Foi isso que Jesus falou. Vai para a rua chamada direita. Procura o meu servo, lá estará orando. E Saulo vai. E Deus fala: este homem é escolhido para levar o meu evangelho aos gentios. Preciso terminar aplicando a palavra de Deus em nossa vida. A identidade de Cristo é revelada ao homem que se prostra diante dele. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para continuar comandando a nossa tropa? Quem sou eu para continuar comandando a minha vida? Quem sou eu
para continuar fazendo as minhas vontades. Mas a identidade de Cristo é revelada ao homem que se prostra diante dele. Versículo 16: agora levanta-se e fique-te em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito, e eu lhe mostrarei. Segunda aplicação: a identidade de Cristo é revelada ao homem quando Cristo quer. A identidade de Cristo é revelada ao homem quando Cristo quer. Se Deus ainda não lhe revelou algo, se Deus ainda não lhe falou algo, se Deus ainda não lhe trouxe a resposta de algo, bom é aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Deus tem autonomia, somente Ele tem, para nos revelar a sua identidade. Todos caímos por terra, mas eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Deus está falando ao meu e ao teu coração, querido, amado. É assim que eu quero. Porque esse braço duro? Porque essa ausência de compreensão? Porque não deixa eu colocar a mão e moldar e agir na tua vida? E não me resta dúvida que Deus nesta noite, em alguma área da sua vida, está revelando a identidade daquilo que Ele quer para você. Terceira aplicação: a identidade de Cristo é revelada ao homem para estabelecer na vida dele os seus propósitos. Saulo era um homem rico. Era um homem com muitas condições. Mas desde aquele momento em que Deus se revelou a ele, Deus fez da vida de Saulo um Paulo. O homem que agora, transformado pelo poder de Deus, se levanta e fica em pé. É constituído servo de Deus. A palavra servo significa aquele que serve. Outrora, Saulo não servia. Ele era um opositor, conforme nós aprendemos aqui. Mas agora o próprio Jesus fala: Saulo, você me serve. Eu te livrei. E eu vou te mostrar como você deve livrar os gentios, abrir os olhos dos cegos, converter as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que todos recebam o perdão do pecado e a herança daqueles que são santificados. Propósito de Deus na vida de Saulo. Última coisa que eu aprendo: a identidade de Cristo é revelada ao homem
para que ele seja transformado pelo poder do reino de Deus. Assim, ó rei Agripa. Eu fico imaginando a postura de Saulo diante desse rei. Versículo 19. Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu fui transformado pelo poder de Deus. E através dessa transformação agora, transformado pelo poder de Deus, eu posso abrir os olhos daqueles que estão cegos. Eu posso tirar pessoas em nome de Jesus que estão dominadas pelo poder das trevas a serem transformadas pelo poder da luz. Quando somos transformados pelo poder do reino de Deus, somos constrangidos pela sua graça. É isso que Deus nos faz. A graça dele nos constrange. Quando somos transformados pelo poder do reino de Deus, somos quebrantados diante da sua majestade e diante do seu poder. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E nesta noite Deus quer transformar a sua vida pelo poder do reino dele. Quando somos transformados pelo poder do reino de Deus, temos a plena consciência daquilo que Deus quer na nossa vida. É isso mesmo. Deus quer que você seja melhor. Deus quer que você seja mais forte. Deus quer que você seja salvo nesta noite. Deus quer que você seja transformado, sabe por quê? A droga, o vício, o pecado não vai transformar a sua vida. A bebida não vai transformar a sua vida. Mas se você ser transformado pelo poder de Deus, Ele vai lhe dar a plena consciência daquilo que Ele quer na sua vida. Diante de qualquer tribunal, estaremos preparados para sermos testemunha daquilo que Deus fez na nossa vida. E diante de qualquer circunstância, seja na vida ou na morte, não abriremos mão desse Deus. Quando somos transformados pelo poder de Deus, nos tornamos obedientes ao projeto de Deus nas nossas vidas. Eu sei que Deus falou ao teu coração. Eu sei que você precisa de transformação em alguma área da sua vida. Eu sei que há uma luta interna entre você e Deus. Entre continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus, entre deixar de fazer e executar a vontade de Deus. Mas nesta noite,
Deus nos traz a lição de Paulo para dizer a cada um de nós que não tem como sermos instrumento de Deus com as nossas razões, com a nossa prepotência, com a nossa vaidade. Nesta noite Deus nos traz alguma compreensão daquilo que precisa cair por terra, que talvez tenha atrapalhado a sua comunhão com Deus, que talvez tenha atrapalhado a sua afinidade com Deus, com a igreja. E Deus fala: eu preciso restaurar isso. Talvez você tenha passado por alguma dificuldade, até mesmo na saúde. Talvez você tenha passado por alguma dificuldade na sua vida financeira, até mesmo na sua vida religiosa. Mas nesta noite Deus está falando: não pode ser assim. Não pode ser assim. Nesta noite, o Espírito Santo nos fala que Deus nos abate para nos erguer. Que Deus permite a gente cair para nos levantar. Ouviu? Isso mesmo. É caindo. É caindo. Mas é com um desejo enorme de querer ser levantado de novo. É com um desejo enorme de falar: Papai do céu, eu estou aqui mais uma vez. Tudo isso que o pastor está falando é uma realidade da minha vida. Mas eu estou aqui mais uma vez. Talvez eu esteja prostrado nesse problema. Talvez eu esteja amarrado a essa dificuldade. Eu estou encerrado na prisão. Algo me aprisiona. Mas eu aprendi que Deus é o Deus que derruba o comandante e o transforma em servo. E como servo, Senhor, eu me apresento a Ti. Como servo, eu me apresento a Ti, Senhor, para ter direção no caminho. Como servo, Senhor, eu me apresento a Ti para que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento na minha família, como instrumento naquilo que me oprime, como instrumento naquilo que me machuca, como instrumento das minhas incertezas e dos meus medos. Como servo, Senhor, eu me apresento a Ti. Porque como servo, eu sei que sou precioso para levar a Tua palavra a alguém. Como servo, eu tenho a plena convicção que o Senhor é que restabelece a minha vida e o meu coração. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque na minha vida também há áreas que precisam ser transformadas. Na minha vida também há área que muitas das vezes Deus tem que me derrubar e me abater e falar: é assim que eu quero. É assim que eu quero. Sabe? Na minha vida há coisas que eu preciso aprender a lidar só pela graça. Pela graça, pelo favor de Deus, pelas ações de Deus. Mas eu entendo que quando eu sou transformado pelo poder de Deus, Deus me habilita.
Deus me restaura. Deus me tira do cativeiro. E Deus me faz andar sobre os seus passos. Deus me dá direção. E até hoje podemos falar de um homem que se chamava Saulo, que se tornou Paulo, porque permitiu Deus o derrubá-lo para erguê-lo de novo. Você quer receber a graça transformadora de Deus na sua vida? Você quer colocar essa área que te atormenta, que te machuca, que te assola, que impossibilita nas mãos do Senhor? Erga a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe. Erga bem alto, Deus abençoe. Erga bem alto, Deus abençoe. Erga bem alto, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Erga bem alto. Talvez algo mais íntimo na sua vida. Deus abençoe. Talvez o Senhor está falando no teu coração. Realmente, a minha vida precisa ser transformada. A minha vida precisa ser mudada. Eu preciso ser transformado pelo poder de Deus. Eu quero aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar uma canção. Ok? Chegou aí? Silton, vamos lá? Amém? Vamos cantar? E eu quero orar por você. Quero convidar você a vir aqui à frente. E se você que não levantou a sua mão deseja também vir aqui ao altar, pode sair do seu lugar. Pode vir ao teu lugar. Pode vir. Deus abençoe. Pode sair do seu lugar. Deus abençoe. Eu quero orar pedindo a Deus pela sua vida. Adoremos.